Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Por ter vindo cumprir a lei de Moisés, Jesus tem todo o direito de nos ensinar o que os mandamentos de Deus significam de verdade. E é a Ele a quem nós devemos ouvir, e não aos escribas e fariseus. Bom, nos versículos que lemos hoje, Jesus apresenta a profundidade do adultério. No versículo 27, Jesus cita o que foi dito aos judeus, por meio da lei de Moisés: não adulterarás. Essa ordem era entendida pelos religiosos como não roubarás a mulher de outro. Mas Jesus diz que adultério é muito mais profundo do que simplesmente ter um contato físico extraconjugal. Percebemos isso pelo versículo 28, ele diz que todo aquele que olhar para uma mulher, que não seja sua esposa, com desejo, já cometeu adultério com ela no coração. O olhar que Jesus está condenando aqui é aquela olhada fixa e demorada para o corpo de outra pessoa com propósitos impuros. A ideia de fazer isso com um desejo ou intenção impura é a tentativa de alimentar os apetites sexuais interiores da pessoa, como se aquela olhada fosse um substituto para o ato sexual em si, ou como um gatilho mental para a imaginação dessa relação. Então não é uma olhada acidental, mas é uma olhada planejada. Uma coisa é perceber uma pessoa bonita na rua sem desejá-la. Outra, totalmente diferente, é olhá-la com pensamentos cobiçosos. Esse tipo de olhar tem como objetivo contemplar o corpo de alguém para satisfazer uma cobiça sexual interna. É se alimentar sexualmente do corpo da pessoa apenas olhando para ela. Perceba o que Jesus diz que acontece quando fazemos isso, ainda no versículo 28. O adultério já foi consumado com aquela pessoa no coração. Nós trazemos aquela pessoa para a nossa fantasia impura e violamos o seu corpo, mesmo que mentalmente. Nós já nos tornamos adúlteros em nosso íntimo, mesmo que nunca tenhamos nos deitado com aquela pessoa. Uma coisa precisa ficar clara para nós aqui. Jesus não diz que desejar adulterar com uma pessoa e, de fato, adulterar com ela são coisas idênticas. Claro que não. O alvo de Jesus aqui é mostrar que, em termos espirituais, as duas coisas são equivalentes. É pecado roubar a mulher de outro, sim, mas também desejá-la em seu íntimo, mesmo que ninguém mais saiba, também é pecado. Para Deus, você já adulterou com ela em seu coração. Isso não significa que, se você olhou e por isso já adulterou no coração, então você deva ir até o final e consumar o adultério. Claro que não. Não foi para isso que Jesus disse essas palavras. O seu alvo era nos alertar para que não nos sentíssemos tranquilos e justos só porque nunca traímos fisicamente o nosso cônjuge. Jesus quer que lutemos contra os olhares e os desejos pecaminosos tanto quanto lutamos contra a traição externa. Para Deus, o adultério começa no coração. Isso significa que não deveríamos nos sentir em paz pelo simples fato de nunca termos consumado esse ato com outra pessoa. É errado trair nosso marido ou nossa esposa, mas tão errado quanto é fazermos isso em secreto dentro do nosso coração. Deveríamos nos arrepender pela maneira com que olhamos uma pessoa na rua, na academia, no ônibus, na televisão, num filme, numa série, numa novela, no seu celular. Enfim, deveríamos deixar a arrogância de lado e reconhecermos diante de Deus que somos adúlteros em nosso íntimo. Adultério é algo muito mais profundo do que sexo fora do casamento. Ele começa no coração e precisamos nos lembrar disso. Que hoje seja o dia de pedirmos perdão a Deus por tantas vezes que temos quebrado este preceito da sua palavra e suplicarmos por socorro para lutarmos contra esse pecado. Que Ele nos ajude. Por meio de Jesus. Amém.